Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Obrigado, meu Deus. Que manhã. Já começamos com o coração transbordando de amor por Ti, Senhor. Obrigada, meu Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que alegria a gente poder mais uma vez comungar da mesma fonte, que é o amor de Deus. As leituras que a igreja nos traz hoje estão em Atos dos Apóstolos 13, de 13 a 25. O salmo é o Salmo 88, entre parênteses 89. E o Evangelho é o Evangelho de João 13, de 16 a 20. E o Espírito Santo hoje toca no meu coração, porque o mensageiro é o primeiro que precisa ouvir a palavra. Então, se o Espírito Santo hoje toca uma inspiração, tenha certeza que primeiro é para me corrigir, primeiro é para mim, porque nós podemos transbordar só o que o nosso coração enche. Então, toda correção que a leitura nos traz, ela é primeiro para aquele que a busca, e assim poder transbordar, né, para aqueles que o Espírito Santo tocar no seu coração. Então o Espírito Santo hoje me diz que eu preciso ter coragem para servir. É preciso ter muita coragem para servir. E Ele também te convida, tenha coragem para servir. A palavra é para todos nós. A primeira leitura que está lá em Atos dos Apóstolos, é uma leitura muito bonita. Paulo está em Antioquia. A gente já começou a falar sobre esse início da igreja lá em Antioquia, através de Paulo, de Barnabé e tantos outros discípulos que ali estavam, e quanto derramar do Espírito Santo ali aconteceu, né? Então, essa difusão da igreja para além, como Jesus mesmo mandou, né? Ide por todo o mundo e anunciai. Então, era isso que eles estavam fazendo, né? Obedecendo ao que Jesus já tinha mandado. E ali, Paulo no sábado estava ouvindo a leitura da lei e dos profetas, e ali no sábado, após ouvir na sinagoga, o chefe da sinagoga, ele fala: se vocês têm uma palavra de encorajamento, tem tradução que está exortação, tem tradução que está de encorajamento, uma palavra de coragem, falai. Então, os chefes da sinagoga, eles dizem, né, se você tem uma reflexão. E é interessante, né, porque após a leitura, essa palavra que vem depois, quando se convida aquele que passou por uma conversão, uma conversão ao próprio Cristo, já nos diz alguma coisa. Uma palavra de coragem vem pela reflexão da vinda de Jesus. E aí Paulo se levanta, e aí ele fala a todos, ele vai falar ali ao povo de Israel e a todos. Mas para falar disso, ele faz uma retrospectiva, uma breve retrospectiva do amor de Deus com o povo de Israel. Ele vai falar, leiam, façam essa leitura, porque ele vai falar o Deus do povo de Israel. Esse Deus escolheu este povo. E então ele vai dizer do amor e do cuidado de Deus por tantos e tantos anos, tanto e tanto tempo, e tantos desafios. Então leiam, é uma palavra um pouco mais longa, até então que ele vai falar que Deus fez sair para Israel o Salvador Jesus. Olha como é lindo, na sinagoga, com todos aqueles ali ouvindo,
judeus e gentios, ele faz essa retrospectiva do amor de Deus no cuidado com o povo de Israel até chegar a Jesus. E olha que lindo, né? Isso para falar de um ato de coragem, para falar de uma palavra de encorajamento. Paulo fez uma retrospectiva que nos leva ao Salvador, Jesus. Então, o que nos encoraja é lembrar que o amor de Deus por nós nos enviou seu Filho. E esse Filho veio para nos salvar. E essa palavra de encorajamento, ela é para nós hoje também. Porque estamos vendo um mundo tão perdidos em tantas distorções que eu não quero aqui citar, mas em tantas distorções de um desvio do amor de Deus ao povo, né? E vemos o mundo colocando seu amor em tantas outras coisas. Esse amor, que sentimento que é colocado em tantas outras coisas vazias de sentido, é uma manifestação que desvia do amor mandamento. O amor sentimento se desvia do amor mandamento, que é a todos. Uau, como o Espírito Santo é maravilhoso nos revelando isso, né? Esse amor e esse cuidado deve nos encorajar. O amor mandamento de Deus deve nos encorajar. Porque não podemos parar neste amor com letra minúscula, que é um sentimento de aprovação ou desaprovação, do que me agrada, do que não me agrada. Esse amor dos tempos de hoje é um amor que não nos confronta. O amor a Deus é um amor que nos confronta a sermos mais e melhores. E o que aqui ele vai dizer, né? O que é ser melhor no amor de Deus? Ele vai falar, então, vai nos lembrar de João Batista, que é o mensageiro que pregou o batismo de conversão. Quando falamos de João Batista, quando Paulo fala de João Batista, ele está falando daquele que veio anunciar Jesus. Ele está falando daquele mais humilde de todos, aquele que veio para nos dizer, olha, depois de mim vai vir o Salvador, aquele muito maior, que não sou digno de desamarrar suas sandálias. Desamarrar as sandálias é um ato de humildade daquele que a gente recebe na nossa casa ali naquele tempo, né? Estamos dizendo aquele tempo, no contexto. Então, quando fala, não sou digno de desamarrar suas sandálias, é o que o dono da casa fazia para lavar os pés daquele que ele recebia e acolhia em sua casa. Então, olha só, aqui nos fala do lava-pés, que é o que vai seguir daqui a pouco, vamos falar aqui no Evangelho, é o que vai falar da humildade daquele que vem anunciar. Olha o convite que Paulo está reforçando a nós hoje, né? Que o Espírito Santo, através dessas leituras, nos convida hoje a buscarmos com humildade servir aquele que recebemos em nossa casa, seja o nosso coração, seja a nossa casa física, seja aquele que acolhemos na igreja. Uau! Hoje está profundamente reflexivo e tocante as leituras de hoje, porque vão muito além de palavras, né? Vai diretamente naquilo que precisamos corrigir. Então, Paulo vai fazer essa retrospectiva a partir de um convite da palavra de coragem a servir. Ele nos traz João Batista, que foi aquele que serviu ao que ele veio desde o ventre de Isabel. Ele veio para anunciar Jesus. Será que nos dias de hoje teríamos esse coração tão grande para anunciar alguém? Ou íamos querer anunciar nós mesmos? Como é fácil falar de nós mesmos, sabe? Colocar o eu na frente do outro. Quando alguém nos traz algo
Perceba como é comum colocarmos mas eu. Paulo nos convida a ter coragem de falar e abrir nosso coração para aquele que precisamos servir. Isso nos provoca buscarmos uma vida simples e de humildade. Como isso é desafiador, porque a humildade ela vai nos levar a um pilar muito grande da igreja, que é a caridade, que é dar não o que me sobra, mas o que eu tenho. Nossa, seguimos. O Salmo, então, gente, leiam, o Salmo 88 é um salmo tão maravilhoso, e ele vai nos falar também dessa promessa do Messias, também vai nos fazer uma retomada maior do amor de Deus por nós, enquanto Deus cuida de nós, né? Ele faz maravilhas, né? E a música, tem uma música que diz tão bonito, né? Enquanto você me adora, filho, eu abro o mar. Enquanto nós louvamos e adoramos a Deus nessa quinta-feira de adoração, Deus abre o mar. Numa reflexão sobre o Salmo 88, que vi do padre Reginaldo Manzotti, ele fala de modo lindo que o Salmo ele vai nos dizer que hoje é dia do impossível. Peça a Deus qual é o impossível que hoje você pede para Ele, clama, suplica no dia de adoração. Qual é o impossível? O impossível talvez seja nossa transformação para termos coragem de servir. Talvez nosso impossível seja Deus quebrar nosso coração duro, que nos faz ainda arrogantes, de acharmos que somos muito mais. Cantarei eternamente as bondades de Deus. A bondade de Deus, ela tem que ser uma inspiração na minha vida. E não algo que eu vou querer crescer mais do que Deus. Por isso, a leitura fala de João Batista. Ele fala, eu só anuncio aquele que é muito maior do que eu. E neste caso, anunciar, o mensageiro foi morto por levar a mensagem. Por isso precisamos coragem. O evangelho, a gente está ali no contexto do lava-pés, que a própria leitura já nos anuncia, né? Através da fala de João Batista. Jesus vai dizer, o servo não é maior que o Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o envia. Também está falando de João Batista e de nós servos de Cristo, né? Aqueles que estavam ali ouvindo. O servo não é maior que o Senhor. E se o Senhor está ajoelhado aos pés do servo, lavando os pés dele para recebê-lo em sua casa, o que nós então devemos fazer? Se nós não somos maior que Jesus e Jesus está ajoelhado diante dos pés de seus discípulos, lavando, purificando, o que nós então devemos fazer? E nem aquele que anunciou é maior do que aquele que é anunciado. Nós que anunciamos o Deus que nos ama, não somos maiores do que quem nós anunciamos. A palavra é toda sobre humildade, serviço e coragem. Coragem para transformarmos nossa vida. E ele ainda diz, se compreendermos isso e praticarmos, olha o caminho, olha a fórmula da felicidade. A fórmula da felicidade não é o que o mundo nos diz, nos promete, um corpo perfeito, uma viagem perfeita. Essa não é a fórmula da felicidade, isso pode ser uma consequência de uma vida.
escolhida com base em Cristo, porque aqui ele vai dizer, se compreendermos isso que Jesus está ali falando, que o servo não é maior que o Senhor, e praticarmos, esse é o caminho da felicidade. Não adianta a gente tentar outra via. A via do Senhor é pequena. Como Santa Teresinha diz, né? E é servindo. É servindo. Não é acharmos que é dando ordem. Não é acharmos que é passando por cima das pessoas. E ali, Judas estava ouvindo Jesus ali. E porque ele vai dizer, aquele que come o pão comigo se levantou contra mim. E ele está falando também de nós. Nós comemos o pão com Cristo quando vamos à missa, mas depois que saímos da missa. Estamos nos levantando contra Jesus? Ou estamos sendo esse servo que leva a mensagem de Cristo, sabendo que Ele é muito maior do que nós? Que palavra de hoje! Hoje Deus nos anuncia que servir é o que Ele deseja para nós. Essa palavra de coragem, porque o mundo vai na contramão do servir. O mundo vai na mão, ele vai na mão de ser servido. Nossa, como hoje essa palavra de fato nos encoraja. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que essa palavra tenha te levantado a coragem que Jesus quer de nós. Coragem para servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós.